sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele seu coração. Vem assim como estás. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia. Venha assim como está e vamos estar adorando o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele merece todo louvor e toda adoração. Aleluia. Toda língua confessará o nosso Deus e todo joelho se dobrará diante de ti, Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem para adorar. Vem, Chame seu irmão que está do seu lado. Venha adorar o Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, estamos de forma online nesta noite e gostaria de aproveitar esse momento para fazer algumas comunicações. Mês de outubro, mês ênfase na educação. E também mês da criança, que a gente sempre trabalha o mês da criança. Mas educação e criança estão intimamente ligados. Então a nossa igreja não vai deixar passar sem dar uma atenção especial às nossas crianças, aos nossos professores. Lembrando que os primeiros professores, os primeiros educadores são os pais. E Provérbios tem uma aula extraordinária para todos os pais. Então diz assim, começando no capítulo 1, Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensinamento de tua mãe. Provérbios 2 diz assim, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Capítulo 7, capítulo 4, primeiro, diz assim,
Ouve, pois, filho, a instrução do teu pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Capítulo 7 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então, queridos, nós somos os primeiros educadores. Então, esse mês, estamos começando o mês da educação, o mês da criança, e falando em educação, no final do mês, é alusivo à Reforma Protestante, cujo Martim Lutero fez uma reforma na educação de algo extraordinário. Ele era um excelente educador e ele dizia: precisamos cuidar das nossas crianças. Então, nós temos um mês rico e desejo convidar a vocês a estarem conosco na forma presencial, na Rua Castro Alves 228, ou também online, ao vivo, pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, faça parte, venha estar conosco, você será muito bem-vindo. Deus abençoe. Nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pra nos deixar o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Teu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.
Graça e paz, amados. Vamos às nossas comunicações? Nós temos o Conectados com a Palavra todos os dias, às 6 horas da manhã. Quarta-feira nós temos aqui o nosso culto presencial, às 19h30. Nós temos também, dia de quinta-feira, o nosso culto online, ao vivo, através do YouTube, a partir de 19h30 também. E nós temos EBD, todo domingo às 16 horas, online e pelo YouTube também. E nós temos o nosso culto, né, a nossa celebração, a partir das 18 horas, todo domingo. Ok? Participe você também. E a dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, quero viver meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Graça de Deus, um só coração. Amor de Deus, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros,
Graça e paz, meus irmãos. Esse é o nosso momento de gratidão. Momento de agradecer a Deus, de entregar a nossa vida a Deus e de devolver aquilo que é dele. E por isso está aqui nosso Pix. Você pode estar depositando o seu dízimo e também entregando a sua vida neste momento em oração. Mas antes disso, vamos ver um vídeo, que é o vídeo do nosso projeto, o projeto da Igreja Batista Pérola dos Mares, um projeto lindo e que você pode fazer parte desse projeto. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Esse projeto é um sonho para nós e vamos sonhar juntos. Então, vamos estar orando neste momento. Orem junto comigo. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por mais um dia, por mais uma semana e pelo Teu cuidado conosco, Senhor Jesus. Senhor, obrigado pela Tua presença na vida de cada um aqui presente e que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família que neste momento está recebendo a Tua palavra. Senhor, nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ouvir a mensagem bíblica. Fique conosco, acompanhe, compartilhe e abra a sua Bíblia e o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Que seja conosco a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que eu quero trazer hoje aqui, há algum tempo eu já o trouxe, já falamos sobre esse assunto, mas eu quero repetir. Eu reestudei o assunto, revi, eu acho muito oportuno para nossa caminhada nesse sentido. 2 caminhos, aliás, 2 construtores, 2 alicerces, 2 casas e 2 destinos, no sentido de caminhos diferentes. 2 construtores, 2 alicerces, 2 casas e 2 destinos. O texto eu tento em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, onde se lê assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é da Almeida Revista Atualizada. Se eu for para a NVI, tem pouquíssimas diferenças, mas é praticamente o mesmo quando diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Essa é a versão NVI. Então, construir uma casa é um sonho de muitas pessoas, quem sabe meu e seu também. Alguns até mesmo usam o termo casa dos meus sonhos. Mas construir uma casa é muito mais do que levantar paredes, colocar um telhado, portas e janelas. Tudo começa pelo alicerce da casa, que é muito importante observar isso.
tudo dependerá desse alicerce, de como ele foi planejado, de como ele foi executado. Em nossa vida espiritual não é diferente. Jesus, ao contar a história dos dois construtores, desse texto que acabamos de ler, tratou sobre uma grande verdade espiritual. Esse texto, ele, digo assim, conclui o Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, 6 e 7. Dois construtores, dois alicerces, duas casas, dois destinos. Dois construtores e dois alicerces meio que se confundem. O primeiro dos construtores é chamado de construtor prudente. Esse construtor, por ser prudente, cauteloso, precavido, dedicado, atencioso, fez o projeto para a construção de uma boa casa. E, na hora de construir, ele fez um grande investimento no alicerce. Cavou fundo até achar a rocha, firmeza. E ele sabe, a base de uma boa casa é um bom alicerce. Ele gastou boa parte dos seus recursos, do seu tempo, do seu dinheiro, naquele alicerce. Ele entendeu que, para uma casa ser firme e confiável, precisava estar construída sobre um bom solo rochoso de preferência, pois nem todo tipo de solo é bom para se construir. Depois de examinar o terreno, de analisar o solo, o construtor prudente entendeu que não bastava construir sobre a terra simplesmente, pois a terra nem sempre é boa para que possa construir sobre ela. Então ele passa a cavar fundo, até encontrar a firmeza necessária, a rocha necessária. Ele passou a empregar tempo e dinheiro cavando, até encontrar firmeza suficiente. Tendo encontrado a rocha firme, ele lança ali, sobre essa rocha, o alicerce da sua casa. O construtor prudente não estava preocupado com o tempo e o custo da obra. Sua preocupação primordial era de ter uma boa casa, uma casa segura e uma construção firme. O segundo construtor é chamado de construtor insensato, tipo assim, negligente. Este construtor, por ser insensato, sem ter bom senso, sem razão, não fez um bom projeto para a construção de uma boa casa. E na hora de construir, ele não fez o investimento necessário no alicerce. Ele não quis gastar tempo e dinheiro no alicerce. Ele achava que investir demais no alicerce que ninguém vê era perder tempo e jogar dinheiro fora. Seria como jogar dinheiro pelo ralo. O construtor insensato não examinou o solo o suficiente a ponto de perceber que um solo arenoso, fofo, sem firmeza, um tipo de solo que é péssimo e imprestável para construir uma casa, bem diferente do solo rochoso. Ele não vê essa diferença, não se preocupa com isso. O negócio para o construtor insensato era acabar logo o seu projeto de construção e não ficar perdendo tempo com aquilo que ninguém vê na obra. Afinal de contas, alicerce ninguém observa. Ele era o construtor pragmático. O importante para ele era acabar logo, não importava como. Ele quer ver a casa em pé, o quanto antes. Esse é o seu propósito. Aí nós temos então as duas casas. O construtor prudente, depois de concluir o alicerce, o que levou, como já dissemos, boa parte do seu tempo, boa parte dos seus recursos, né? Ele está agora pronto para levantar as paredes. Naquela altura da obra, em desenvolvimento, alicerce colocado, fixado, sabe-se que a coisa caminha muito rapidamente, especialmente quando se usa tijolos grandes, blocos grandes, e os construtores são rápidos. Terminadas as paredes, logo vem madeiramento e o telhado ali colocado. Janelas fixadas, piso, todo o acampamento necessário.
Tudo que for necessário para o acabamento da casa está aí. Tudo estava pronto a seu tempo e a contento. Como vimos, não muito longe dali, que os dois constroem próximos um do outro. Então, a casa do prudente está num lugar, mas logo perto está a casa do construtor insensato. Mesmo tendo gasto pouquíssimo tempo e dinheiro no alicerce, pois havia feito às pressas e sem cuidado suficiente, logo começou a levantar as paredes da sua casa. A sua obra também caminhou, digamos assim, de vento em popa. As paredes foram rapidamente erguidas e em seguida o telhado foi posto e enfim todo o acabamento. A sua casa estava pronta em um tempo muito menor do que a casa do construtor prudente, que cavou o solo até encontrar o solo rochoso. Enquanto aquele ainda estava fazendo o acabamento, esse outro, o Nécio, já está pronta com a sua casa, já está em condições de habitar. Essa é, portanto, a grande diferença. Agora, como é que fica o destino, ou seja, o futuro dessas duas construções? Em termos de estética, de aparência, as duas casas eram iguais. Iguais em tamanho, iguais em formato, iguais em conforto, mas havia uma diferença crucial: o alicerce. E isso, evidentemente, ninguém podia ver, porque o alicerce fica dentro da terra. O alicerce fica fora do alcance da visão. Mas vejamos os destinos de cada uma dessas casas, que cada uma delas teve no seu tempo de vida. E a julgar pelo texto que nós lemos, ambas as casas foram construídas próximas a um rio e estavam sujeitas às mesmas circunstâncias. E não demorou muito, chegou uma época que fortes chuvas vieram. Ocorre então um grande temporal naquela região. E tal temporal atingiu a casa do construtor prudente. Chuva forte sobre o telhado, as águas do rio transbordaram, atingindo o alicerce daquela casa. E tocada pela chuva grossa, as janelas, as portas sacudidas, mas enfim, o temporal passou. E apesar dos eventuais pequenas avarias que ocorreram, percebeu-se que a casa estava preservada. Sua estrutura, suas paredes estavam intactas. Não havia sinais de rachadura das paredes. A tempestade passou, a bonança chegou. A tranquilidade daquela casa edificada sobre a rocha reinou. O mesmo temporal também atinge a casa do vizinho, do construtor insensato. A mesma chuva grossa, as mesmas violentas correntezas e os mesmos fortes ventos atingiram aquela casa. A duração do temporal foi exatamente a mesma. Atingiu da mesma forma a casa do prudente, como também a casa do insensato. A situação sob esse aspecto foi igual para ambos os construtores. Não havia nada de diferente que pudesse justificar as consequências. Em pouco tempo, no caso do construtor insensato, em pouco tempo de ação do temporal, a casa estava começando a ruir. A estrutura cedeu, as paredes começaram a rachar, em pouco mais de tempo e a casa desabou total e completamente. Literalmente, a casa caiu. A tempestade passou, mas a bonança não chegou para aquele construtor insensato. Aquela casa, que antes havia sido uma bela casa, uma bela construção, agora não passava de um monte de ruínas. O sonho que foi por água abaixo. O investimento foi levado pelo vento da tempestade. Tudo terminou e nada restou além de frustração, tristeza e decepção. Queremos refletir um pouco sobre isso. Vimos que os dois construtores, quando um é chamado construtor prudente e o outro que se mostrou diferente do primeiro por meio do seu modo de agir e fazer, e é chamado de construtor insensato. Ambos construíram uma casa, uma próxima da outra. Mas certo dia houve essa grande tempestade naquele lugar.
A casa do construtor prudente, apesar de algumas pequenas avarias, continuou em pé, pois nada sofreu na sua estrutura. A outra, porém, que era a casa do construtor insensato, caiu e só restou um monte de ruínas. Você já parou para pensar por que isso aconteceu? A resposta é muito simples. A diferença estava no alicerce. Enquanto o construtor prudente gastou tempo e dinheiro para construir o alicerce sobre a rocha, o construtor insensato não se preocupou com isso. Logo, a diferença crucial e fundamental de uma casa para outra está não nas suas paredes, nem na sua pintura, nem na cor da parede, nem no seu conforto, mas no seu alicerce, que é justamente a parte da construção que não é visível para ninguém. A firmeza e consistência de uma casa estão no seu alicerce. Se você fizer um alicerce de forma correta, então você terá uma boa casa. Mas se você estiver preocupado somente com a beleza e a aparência, então não espere menos do que a ruína da sua casa. Mas não estou trazendo esse assunto para dar a você uma aula de edificação e engenharia, mesmo porque eu não sou engenheiro. Não é esse o objetivo. Nada disso. E sim para falar dessa verdade chamada verdade espiritual que nós vemos aqui. E que Jesus quis ensinar quando trouxe essa parábola. Sim, foi o próprio Senhor Jesus que contou essa parábola, essa história, de uma forma simples. Ele o faz no finalzinho do Sermão do Monte, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Ele assim o fez para encerrar o seu discurso. Ele o fez para mostrar uma verdade profunda, muito profunda. Ele conta essa história de acordo com o relato do evangelista, nesse monte, quando talvez o pessoal estava realmente tendo ouvido tantas coisas que ele fala naquele sermão, ele conclui com essa história. E ele está dizendo que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Diferentemente daquele que ouve as suas palavras e não as pratica. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus está falando, na verdade, sobre dois crentes que professaram a sua fé em Cristo, foram batizados, fazem parte do rol de membros de uma igreja visível. É importante notarmos que ambos ouvem as palavras. Ambos são membros da igreja visível. Ambos vão à igreja. Ambos leem a Bíblia. Ambos ouvem sermões e estudos. Ambos oram. Ambos praticam o que é ensinado de alguma forma. Participam das atividades. Enfim, ambos têm uma vida cristã. Aparentemente são iguais em tudo. O problema é que só vemos as paredes e o telhado de suas vidas, mas não vemos o seu alicerce que está oculto aos nossos olhos. Desse modo, a pergunta não é se ouvem os ensinamentos de Cristo, mas se os põem em prática. Se põem em prática o que ouvem. Como podemos constatar se praticam ou não? Uma tempestade pode mostrar isso. A tempestade pode mostrar isso com várias roupagens. Às vezes será uma tempestade de crises. Pode ser uma tempestade de calamidades que vai revelar a veracidade da fé, da confiança e da dependência de Cristo. São as tormentas da vida que revelam a firmeza e a consistência dos alicerces. O caso do insensato, caso ele consiga perdurar ao longo de toda a vida, não enfrentar fortes tempestades no tempo presente, ainda assim isso vai ser revelado no dia do juízo, no juízo final. O dia do juízo vai revelar o tipo de alicerce que tal construtor usou.
O dia do juízo vai trazer tudo às claras. Cristo não está preocupado se você frequenta a igreja regularmente, se você lê a Bíblia de forma assídua, muito, se você estuda a Bíblia, ou se você memoriza muitos versículos. Embora tudo isso seja muito importante, a preocupação do nosso Senhor e Salvador é se você pratica o que aprende, se você transforma em atos aquilo que passou a ser do seu conhecimento, o aprendizado. Essa é a preocupação do Salvador. Transformar em atos, em ações, o aprendizado da nossa vida. Que lugar Cristo ocupa na sua vida? Ele é Senhor? O senhorio de Cristo na sua vida é uma realidade, na vida presente? Como é que funciona isso? Sobre que alicerce está construída a casa espiritual, a sua casa espiritual? Você tem construído sua casa espiritual como um construtor prudente ou como um construtor insensato? Se você não sabe a resposta ou está indeciso e se sente desafiado por essa mensagem, então remova agora todo o velho alicerce que você já fez e lance um novo alicerce. Só que agora, da forma correta, sobre a rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, a rocha da salvação. Nele a sua vida estará segura para sempre. Nele você encontrará segurança real e consolo na aflição. Cristo jamais desampara o seu povo, mesmo naquelas tormentas e tempestades da vida que surgem de vez em quando. Confie a sua vida nas mãos do Salvador. Cristo sempre tem o melhor para cada ser humano. Saiba disso e não duvide. Nem eu, nem você estamos excluídos disso. Cristo tem o melhor para nós. Portanto, só para relembrar, 2 construtores, 2 alicerces, 2 tipos de alicerces, 2 casas construídas sobre esses alicerces e 2 destinos diferentes para essas casas. Se você sente desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, se nunca o fez ao longo da sua trajetória de vida, você pode fazer isso agora. Então eu quero convidar você para que você ore comigo. Repita essa oração. Diz assim: Senhor Deus, por meio da Tua palavra eu compreendi que a minha casa estava à beira da ruína eterna, pois eu não conhecia outra verdade, outra coisa, senão o pecado e o desejo de quebrar a Tua lei. Mas agora eu desejo começar uma vida nova, uma casa nova de forma correta. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados e agora eu desejo lançar um alicerce na minha vida espiritual sobre a rocha que é o Teu Filho Jesus Cristo. Pois só nele a minha casa espiritual encontrará segurança e esperança eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você conseguiu fazer esta oração, então você pertence a Jesus a partir desse momento. E se você tem construído uma casa de forma negligente, de forma nécia, como o construtor que não agiu corretamente, como o construtor insensato, mude a trajetória de sua vida. Construa sobre o alicerce verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para todo sempre. Amém e amém. No poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra mim.
sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Você quer beber da fonte da água viva do Senhor? Cante, quero beber.
quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,